Por qual razão Jesus dirigia suas preces a Deus, sendo ele mesmo Deus? Essa indagação tem sido feita por muitos. Ao analisarmos os evangelhos, observamos que Jesus frequentemente se retirava para orar. Por exemplo, no livro de Lucas está registrado, mas ele se afastava para lugares desertos e ali orava. Lucas, capítulo 5, versículo 16. Se Jesus é Deus, não estaria ele então dialogando consigo mesmo? É uma questão válida e intrigante, que nos convida a investigar as profundezas da humanidade de Jesus e sua natureza divina. Existe um único Deus que eternamente subsiste como três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso não implica em três deuses, mas sim em um Deus em três pessoas. Assim como a água pode ser gelo, líquido ou vapor, e ainda ser água, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, permanecendo como um Deus. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tem dito. João capítulo 14, versículo 26. Neste contexto, Jesus se refere ao Espírito Santo como uma entidade distinta, enviada pelo Pai e agindo em nome de Jesus, demonstrando a unidade e os papéis distintos dentro da Trindade. Surge então uma indagação que tem intrigado muitos. Se Jesus é Deus, como parte da Trindade, por que ele se sentia a necessidade de orar? Esta pergunta atinge o âmago do ministério terreno e da missão de Jesus, pois sendo plenamente Deus e plenamente humano, dedicava tempo à oração. Vamos examinar como suas preces revelam seu relacionamento com o Pai, cumpre seu papel na Terra e nos instrui sobre a natureza da comunicação com Deus. A natureza de Jesus é algo extraordinário e singular por ser simultaneamente Deus e uma pessoa comum como nós. Isso implica que Jesus é 100% Deus. Ele realiza feitos que apenas Deus pode realizar, como realizar milagres especiais como transformar a água em vinho e redimir as pessoas de maneira única como fez com Zaqueu. No entanto, ele também é 100% humano. Ele experimentava fome, dor e morte. É como possuir dois conjuntos completos de características em uma pessoa. Imagine ter todos os superpoderes, mas também viver como uma pessoa comum, passando por todas as experiências humanas, como sentir frio, fome, medo e entre outros desafios, exceto que ele nunca cometeu erro algum. Acreditamos nisso porque ajuda a compreender como Jesus podia realizar coisas incríveis, mas também compreender como é ser uma pessoa. Ele veio na forma humana, simples e humilde. A natureza de Jesus representa um dos mistérios centrais da fé, envolvendo a compreensão tanto de sua divindade quanto de sua humanidade, reveladas por meio de sua vida, morte e ressurreição. O propósito das orações de Jesus, modelo para a humanidade como a oração do Pai Nosso, Jesus nos mostrou a melhor maneira de falar e viver com Deus, através da dependência do Pai. Jesus viveu de modo a demonstrar que não agia por sua própria vontade. Ele afirmou: em verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão o que ele vê o Pai fazer. Porque o que o Pai faz, isso também o Filho faz. João capítulo 5, versículo 19. Isso significa que Jesus aguardava a orientação de Deus antes de realizar qualquer ação. É como uma criança se inspirando no pai, não tentando realizar tarefas por conta própria, mas observando e aprendendo. E quando as circunstâncias se tornaram extremamente desafiadoras, pouco antes de ser levado à cruz, Jesus orou intensamente. Ele disse: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas capítulo 22, versículo 42. Isso evidencia sua confiança no plano de Deus sobre seus próprios sentimentos, mesmo quando estava temeroso. Outro propósito das orações de Jesus era ensinar os discípulos a orar e não ocultou sua vida de oração. Compartilhou-as com seus amigos, os discípulos, deixando um legado maravilhoso.
Em certo momento, eles lhe pediram que o ensinassem a orar. Ele respondeu: quando orardes, dizei: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Lucas capítulo 11, versículos 1 a 4. Com essa simples oração conhecida como o Pai Nosso, Jesus lhe mostrou que a oração é um diálogo com Deus, abordando todas as áreas da vida, reconhecendo a santidade do nome de Deus, solicitando o necessário, pedindo perdão pelos erros cometidos e buscando ajuda para viver corretamente. Desse modo, as orações de Jesus são um guia perfeito para sobre como nos aproximar de Deus, comunicar-nos com o Criador sobre todas as coisas e confiar em Deus nossas vidas. Outro propósito das orações de Jesus era expressar emoções e necessidades humanas, assim como qualquer um de nós. Eis algumas maneiras como ele expressava essas características humanas muito reais: tristeza e aflição. Em um local chamado Getsemane, semelhante a um jardim tranquilo repleto de oliveiras, Jesus vivenciou uma profunda tristeza. E, no entanto, o mestre sentiu as emoções daquela natureza que se sente quando o coração está tão sobrecarregado que é difícil de suportar. A Bíblia registra: então lhes disse: minha alma está profundamente triste, até a morte. Fique aqui e vigiem comigo. Mateus capítulo 26, versículo 38. Imagine Jesus, conhecido por curar e auxiliar outros, agora carregando um fardo de tristeza tão profunda que ele afirmou que quase poderia matá-lo. Ele avançou um pouco mais dentro do jardim, caiu com o rosto no chão, orando a Deus e disse: meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus capítulo 26, versículo 39. O cálice ao qual ele se referiu simbolizava a difícil tarefa que ele sabia que teria que realizar. Ele não desejava passar por esse sofrimento, mas estava disposto a fazer o que Deus desejava, buscar por força e orientação. Em outra passagem bíblica, Lucas capítulo 6, versículos 12 a 13, revela Jesus buscando força e conselho. Diz assim: naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando amanheceu, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, a quem deu também o nome de apóstolos. Antes de tomar uma decisão crucial, escolhendo os 12 amigos mais próximos que o ajudariam a compartilhar seus ensinamentos, Jesus dedicou a noite inteira em conversa com Deus. Não foi um simples bate-papo, mas horas buscando ajuda e direção. Ao passar a noite em oração, Jesus demonstrou que ele também precisava de apoio, sabedoria e força. E encontrou isso conectando-se profundamente com o Pai, o Todo-Poderoso. Essas narrativas nos lembram que Jesus não era apenas uma figura espiritual, mas uma pessoa que experimentava emoções profundas e tinha necessidades, assim como qualquer um de nós. Ele enfrentou uma tristeza avassaladora e buscou lugares tranquilos para buscar orientação, mostrando que é aceitável fazermos o mesmo quando confrontados com momentos difíceis ou decisões cruciais, e buscamos refúgios consoladores, apoio para nos mantermos de pé firmes e fortes, cumprindo a justiça humana, vivendo a vida humana perfeita que não poderíamos. Ao explorarmos as histórias e ensinamentos da Bíblia, percebemos que Jesus não apenas viveu uma vida exemplar, ele viveu a vida humana perfeita, cumprindo toda a justiça. Isso significa que ele viveu em total obediência e submissão a Deus, seu Pai. Algo que encontramos desafiador de realizar diariamente. A Bíblia afirma no livro de Hebreus: durante os dias da sua vida na terra, ofereceu orações e súplicas, como veementes clamores e lágrimas. Aquele que o podia salvar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua reverente submissão, embora sendo filho,
aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Hebreus capítulo 5, versículos 7 a 8. Jesus, sendo filho de Deus, passou por várias provações, aprendeu a obedecer por meio das experiências dolorosas. Suas orações não eram meros sussurros no silêncio, mas súplicas fervorosas repletas de lágrimas reais. No entanto, ele sempre obedeceu, independentemente do custo. Filipenses capítulo 2, versículo 8, acrescenta mais uma dimensão a isso, dizendo: e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte na cruz. Jesus não obedeceu somente em momentos de facilidade. Ele obedeceu até enfrentar uma morte dolorosa e humilhante na cruz. Foi uma constante submissão à vontade de Deus, mesmo quando essa vontade o levou à sua punição injusta de seus opositores. O que é verdadeiramente notável sobre a vida de Jesus é que ele era totalmente humano como nós, com os mesmos sentimentos, tentações e dores. No entanto, ao contrário de nós, ele nunca falhou em sua obediência e submissão. Cada ação, palavra e pensamento estavam perfeitamente alinhados com a vontade de Deus. Ele não viveu para si mesmo, mas para Deus e para nós. A vida perfeita de Jesus é significativa porque realizou algo extraordinário por nós, onde falhamos em ser justos. Sua vida nos oferece a oportunidade de sermos vistos como justos diante de Deus. É como se ele tivesse feito a prova da vida e tirado nota 100% em nome da humanidade. Assim, quando confiamos nele, é como se sua nota perfeita fosse para nós uma chancela de melhor exemplo de vida. Imagine tentar seguir uma receita perfeitamente, sem cometer um único erro. Para nós isso é impossível. Podemos misturar os ingredientes errados, medir de forma inadequada ou cozinhar demais. Mas Jesus, na cozinha da vida, seguiu a receita de Deus sem erro. Ele viveu a vida que deveríamos viver e nos distribuiu a recompensa como se nós mesmos que tivéssemos feito. Compreender a obediência e submissão perfeita de Jesus nos permite apreciar o incrível presente oferecido pela fé nele. É um presente que nos encoraja não porque merecemos, mas porque é dado livremente, em testemunho da vida perfeita que ele viveu em nosso lugar. A importância da oração na vida de Jesus não era apenas uma obrigação religiosa ou uma exibição pública. Era algo natural e essencial como respirar, uma linha vital com seu Pai, manter comunhão com o Pai. A oração para Jesus significava permanecer conectado. Era como o vínculo inquebrável entre uma criança e um pai. Mesmo sendo filho de Deus, Jesus ainda conversava com Deus, revelando que ele dependia dessa conexão para obter força e orientação. Essa constatação nos oferece uma perspectiva poderosa sobre a oração. Não se trata apenas de fazer pedidos. Trata-se de manter nosso relacionamento com Deus fresco e vibrante. Isso fica evidente após o batismo de Jesus por João Batista no Rio Jordão. Quando todo o povo ia sendo batizado, também Jesus o foi. E estando ele a orar, o céu se abriu. Lucas capítulo 3, versículo 21. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Nesse instante, parecia que o próprio céu descia, confirmando essa ligação profunda. Jesus mantinha contato constante com seu Pai. E durante essas conversas, coisas notáveis aconteciam. Decisões eram tomadas, força era concedida e amor era compartilhado. A oração também se revelava como um ato de amor e confiança dentro da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mesmo sendo Deus, Jesus expressava sua confiança no Pai por meio da oração. Por exemplo, ao se preparar para ressuscitar Lázaro dos mortos, ele disse: Pai, eu te agradeço por teres me ouvido. Eu sei que sempre me ouves. João capítulo 11, versículos 41 a 42. A expressão de gratidão não era apenas para impressionar, mas era o filho conversando com o Pai. Confiante de que estava sendo ouvido, uma troca íntima de confiança e amor. Isso revela a essência da oração. Ela é fundamentada na confiança,
Quando oramos, entramos nesse círculo de amor e confiança que existia desde antes do tempo. Estamos dizendo a Deus: confio em Ti, conto contigo, assim como Jesus fazia. Por fim, a oração também representava o vínculo total de Jesus à sua humanidade. A encarnação, o ato de Deus tornar-se humano em Jesus, não foi uma mera encenação de humanidade. Ele se tornou plenamente um de nós, reconhecendo que não éramos onipotentes. Precisamos de ajuda, precisamos de Deus. Jesus evidenciou isso quando a vida se tornou difícil. Antes de ser preso, ele foi orar em Getsemane, um jardim. Ele estava profundamente preocupado com o que estava prestes a enfrentar, a morte na cruz. Ele orou: Pai, se quiseres, afaste de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Nesse momento, ele estava em conflito, mostrando-nos que é válido trazer nossos medos mais profundos a Deus, mas também mostrando-nos que, em última análise, a oração trata de dizer: Deus, confio mais no teu caminho do que no meu. Assim, a oração na vida de Jesus era a maneira de permanecer reconfortado e revelando confiança e amor dentro da família de Deus e vivenciando plenamente sua vida humana com todos os seus altos e baixos. Quando oramos, seguimos os passos de Jesus, conhecendo Deus de perto e pessoalmente, confiando nele em nossas vidas e abraçando o que significa ser verdadeiramente humano, intercedendo por outros, especificamente no livro de João, capítulo 17, versículos 9 a 23. Encontramos um momento tocante em que Jesus, chamado Filho de Deus, fala com seu Pai em nome de seus amigos. Não inclui apenas os discípulos presentes, mas todos nós que creríamos neles. Ele ora por sua proteção, alegria, união deles, e para que fossem separados e puros na verdade da palavra de Deus. Jesus diz: eu oro por eles. Não estou orando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. João capítulo 17, versículo 9. Isso indica que Jesus tinha uma preocupação especial por seus seguidores. Ele antecipava os desafios que enfrentariam no mundo e pedia a Deus que cuidasse deles, mas ele não se limitava a isso. Ele também intercedia por todas as pessoas que acreditariam nele por meio da mensagem dos discípulos. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra vieram a crer em mim. João capítulo 17, versículo 20. Isso mostra que Jesus pensava em cada um de nós naquela época. Ele pediu a seu Pai que todos nós pudéssemos ser um, assim como ele e o Pai são. É como se ele quisesse que todos estivessem na mesma família, unidos, trabalhando juntos em amor. O papel de Jesus como mediador entre Deus e os seres humanos. Em outra parte da Bíblia, a primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, temos uma explicação clara de um grande trabalho que Jesus tem. Diz assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Antes de Jesus, as pessoas estavam separadas de Deus por causa de seus erros ou pecados. Jesus veio para corrigir essa lacuna, preencher o vazio. Ele viveu uma vida perfeita, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, mostrando que ele tem o poder sobre o pecado e a morte. Ao fazer isso, ele se tornou o único intermediário entre nós e Deus. Quando cometemos erros ou fazemos coisas que não deveríamos fazer, Jesus intercede por nós falando com Deus em nosso nome, asseverando que ele cobre nossas transgressões. Jesus diz: paguei o preço pelos seus erros. Isso é incrível, porque significa que podemos ir diretamente a Deus por meio de Jesus. Não precisamos de mais ninguém ou de mais nada para falar com Deus por nós. Jesus é a nossa linha direta para Ele. Quando oramos, podemos orar em nome de Jesus e Ele falará por nós, garantindo que permanecemos conectados a Deus. Então, em termos simples, Jesus se importa tanto conosco que fala com Deus sobre nossas necessidades diretamente com o Pai.
nossa proteção e nossa união uns com os outros e com Ele. É como nosso mediador. Ele é a razão pela qual podemos ter um relacionamento pessoal com Deus. Ele fica no meio, garantindo que, apesar de nossas falhas, ainda podemos estar perto de Deus. A oração é como o local de reunião secreta onde nos sentamos com Deus para falar sobre tudo o que está em nossos corações, incluindo o grande trabalho que Ele tem para nós. É onde obtemos a força para fazer coisas que parecem grandes demais para nós, escolher os amigos certos para nos ajudar e até fazer coisas incríveis que mostram a todos quão grande Deus é. Fortalecimento para tarefas. Imagine estar tão estressado e preocupado que você soa como se estivesse chovendo na sua testa. Foi assim que Jesus se sentiu uma noite. Ele sabia que tinha que passar por algo super difícil. Então o que ele fez? Ele não tentou ser corajoso sozinho. Ele orou. E quando o fez, um anjo do céu apareceu e lhe deu força. A Bíblia nos conta isso em Lucas capítulo 22, versículo 43, dizendo: E apareceu um anjo do céu fortalecendo-o. Nos mostra que quando temos grandes tarefas a cumprir, podemos orar como Jesus fez. E Deus pode nos enviar o socorro que precisamos. Assim como um treinador dando uma palestra motivacional a um jogador prestes a fazer o gol vencedor, sendo fundamental saber formar e preparar uma boa equipe e escolher os discípulos, pois se trata daqueles que vão estar ao seu lado, tanto nos momentos de dificuldade ou glória. Você precisa de amigos verdadeiros e não hipócritas, pois nos momentos de alegria e tristeza você precisará estar ao lado de quem pode contar e te ajudar. Jesus teve uma grande decisão a tomar ao escolher seus discípulos. E esses eram os homens que continuariam seu trabalho depois que ele fosse. Então, ele não escolheu qualquer pessoa. Ele passou uma noite inteira falando com Deus sobre isso. A Bíblia nos conta em Lucas, capítulo 6, versículos 12 a 13. E aconteceu que naqueles dias ele foi ao monte a orar e passou toda a noite em oração a Deus. E quando amanheceu, chamou seus discípulos e escolheu 12, a quem também deu o nome de apóstolos. A noite inteira de Jesus com Deus foi a maneira dele garantir que ele tinha a equipe certa. Quando temos escolhas importantes a fazer, como escolher nossos amigos ou formar uma equipe, podemos dar uma pausa e conversar com Deus sobre isso, assim como Jesus fez, glorificando o Pai por meio de milagres. Então, há aqueles momentos em que você precisa que algo enorme aconteça, como um milagre de verdade. Quando Jesus estava prestes a trazer seu amigo Lázaro de volta dos mortos, ele não simplesmente estalou os dedos. Primeiro, ele falou com Deus, ele agradeceu a Deus por sempre ouvi-lo e atender a seus pedidos como se um filho desse um grito ao Pai por estar sempre lá. Isso é o que ele disse em João capítulo 11, versículos 41 a 42. Então tiraram a pedra do lugar onde o morto estava deitado. E Jesus levantou os olhos e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa das pessoas que estão por perto, para que creiam que tu me enviastes. Jesus nos mostrou que mesmo quando estamos prestes a fazer algo incrível, não se trata de exibir nossas habilidades, mas de mostrar a bondade e o amor de Deus. Ele falou com Deus primeiro para deixar claro que as coisas incríveis que estavam prestes a acontecer eram graças a Deus, não apenas a Ele. Então, a oração não é apenas sobre pedir coisas, é sobre se preparar para fazer coisas grandiosas, fazer escolhas inteligentes e dar crédito a Deus pelas coisas incríveis que Ele faz através de nós. E principalmente ter fé no que Deus está preparando, pois Ele sabe de todas as coisas. E precisamos ter paciência, mesmo orando, e as coisas parecerem não estar surtindo o efeito esperado. Se orando está ruim, reflita, que se não orar, poderia estar muito pior. É como uma linha direta para superpoderes que está sempre aberta, não importa o que aconteça. Em nossa jornada para entender por que Jesus, que foi reconhecido como Deus, orava a Deus,
desvendamos alguns pontos vitais. Vamos recapitular. Em primeiro lugar, tocamos na natureza de Jesus como totalmente divino e totalmente humano. Essa natureza dupla é essencial para compreender as razões por trás de suas orações. Como Deus, Jesus é a segunda pessoa da Trindade, mas como homem, ele viveu dentro das limitações da humanidade. Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 8. Em segundo lugar, exploramos o conceito da Trindade. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Três pessoas distintas, mas uma em essência. Jesus se comunicava com Deus Pai, mostrando-nos a relação perfeita dentro da Trindade. João capítulo 10, versículo 30. Agora, a importância das orações de Jesus é abrangente. Elas revelaram a confiança dele em Deus Pai, modelando a dependência na sabedoria e força de Deus, mesmo diante dos desafios. Suas orações, como a que fez no jardim do Getsemane: Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas capítulo 22, versículo 42. Mostram sua submissão à vontade de Deus, oferecendo insights sobre sua missão de redimir a humanidade. Além disso, a oração de Deus serviu como um vislumbre íntimo de seu ministério. Ele orava por seus discípulos e por todos os crentes, pedindo por unidade e proteção. João capítulo 17, versículos 20 a 23. Isso reflete seu papel como intercessor e revela a profundidade de seu amor e comprometimento com sua missão. Convido você a refletir sobre o exemplo de Jesus e considerar o papel da oração em sua própria vida. Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários e orava. Lucas capítulo 5, versículo 16. Se Jesus, o Filho de Deus, via a necessidade de orar, quanto mais nós, seus seguidores, precisamos cultivar uma vida de oração? Seu exemplo não é apenas um ritual a ser seguido, é um convite para promover um relacionamento pessoal com Deus, onde podemos depositar nossos fardos e encontrar orientação e conforto. Em silêncios de nossos momentos com Deus, lembre-se de que a oração é um presente, um diálogo e uma oferta de paz na qual você é bem-vindo a participar. Ao refletir sobre a vida de Jesus, considere como a sua própria vida de oração se alinha com seu exemplo. Que sua vida inspire você a buscar a Deus sinceramente, ao ouvir e a falar, a pedir e a se submeter. E através disso, que você venha a conhecer o profundo amor e a presença de Deus em sua jornada diária. Vamos orar? Pai Celestial, vimos você em humilde adoração, reconhecendo sua sabedoria infinita e a profundidade de seu amor, que muitas vezes ultrapassa a compreensão humana. Ao contemplarmos a vida de Jesus, seu Filho e nosso Salvador, nos encontramos refletindo sobre o mistério de suas orações a você. Senhor, reconhecemos que nas orações de Jesus vemos o reflexo perfeito de humildade e dependência. Assim como ele olhou para você, também levantamos nossos olhos e corações em oração, buscando orientação, força e um relacionamento mais próximo contigo. Nos momentos em que lutamos para entender as complexidades divinas, pedimos por uma fé simples e infantil, que confie em sua bondade e em seu plano. Ensina-nos, ó Deus, a imitar Jesus em sua atitude de oração, sabendo que mesmo ele, sendo Deus, inclinou-se em comunhão contigo. Somos convidados a entrar nesse espaço sagrado de conversa em intimidade contigo. Através do exemplo dele, que possamos entender a importância da oração como meio de expressar nosso amor, nossas necessidades e nossa gratidão em nossa vida cotidiana, enquanto enfrentamos nossos próprios desafios e alegrias. Lembramo-nos do exemplo de Jesus. Em cada momento, seja de triunfo ou de provação, devemos nos voltar para ti em oração,
assim como ele fez. Que a sua vida nos lembre que em nossas fraquezas encontramos a sua força, em nossas dúvidas encontramos sua sabedoria e em nossa solidão encontramos sua presença confortadora. Abençoe-nos com a paz que vem de saber que você está sempre ao alcance, ouvindo os suspiros sussurrados de nossos corações. Fortaleça-nos com o mesmo Espírito que estava em Cristo Jesus, para que em todas as circunstâncias possamos encontrar coragem para dizer: não a minha vontade, mas a sua seja feita. Em nome santo de Jesus, oramos. Amém. Nos momentos tranquilos de contemplação, você já ponderou sobre o mistério de Jesus buscar a Deus?